Olá a todos e sejam bem-vindos ao Associações e Companhia. Hoje começamos de forma diferente. Começamos com a doutora Dália, que nos vai falar um bocadinho desta associação, a Associação O Ninho, uma associação que trata de uma problemática particular, de uma problemática séria e que precisa de toda a nossa atenção. Dália, a Associação O Ninho trata de um tema muito particular e que às vezes a sociedade própria fecha os olhos. Podia nos explicar o que é que se trata o Ninho? Bom, o Ninho é uma instituição que existe já há 50 anos em Portugal e trabalha e apoia na promoção humana e social de mulheres em situação de prostituição e de vítimas de tráfico para fins de exploração sexual. É realmente uma problemática que não é muito falada, é uma problemática que toca vários aspectos da nossa sociedade, das questões educacionais, culturais, dos papéis do homem e da mulher na sociedade, e que causa, é visto pelo Ninho como um problema social, que deve ser combatido e deve ser tratado como tal. Visto que a nossa experiência destes últimos 50 anos a trabalhar diretamente com mulheres em situação de prostituição é que é uma situação de violência, consideramos um atentado à dignidade e aos direitos básicos de qualquer ser humano. É também uma violência de género, porque não quer dizer que não existam também homens em situação de prostituição, existem com certeza, mas a grande maioria são as mulheres, e o Ninho, nestes últimos 50 anos, o que pretendeu sempre fazer, para além de criar respostas e apoios que fossem ao encontro das necessidades destas mulheres, portanto o Ninho parte sempre de conhecer a realidade. Nasceu em 1967 e em 1967 tem uma intervenção que na altura foi inovadora, estamos a falar no início dos anos 70, que foi trabalhar no terreno, diretamente na rua. Foi aos locais onde as mulheres estavam a prostituir-se, foi ouvi-las, foi perceber as suas dificuldades, as suas necessidades e a partir daí foi criando respostas para melhor poder ajudar e poder ser uma alternativa de mudança na vida destas mulheres. Ao longo destes anos, o Ninho foi percebendo que, e foi ouvindo os testemunhos destas mulheres e nunca, até agora, encontrou mulheres que quisessem perpetuar esta situação. Diziam-nos sempre e dizem-nos sempre: eu estou aqui até poder encontrar uma outra alternativa. E o Ninho tenta sempre ser essa alternativa de mudança para um outro projeto de vida alternativo à prostituição e à prática da prostituição. E por outro lado, ser também uma voz que dá voz a estas mulheres, no fundo que fala da vida destas mulheres porque as conhece de viva voz através delas, sensibilizar a sociedade, sensibilizar os poderes políticos para esta problemática. É realmente um problema que tem que ser tratado e que tem que ser às causas que levam uma mulher, alguém, a prostituir-se, a vender o seu corpo para poder pagar as suas contas, para poder viver. E temos que ir às causas, e as causas infelizmente são sempre as mesmas, mesmo que os locais onde as mulheres estejam a prostituir sejam diferentes. As causas é a pobreza, é o desemprego, são as desigualdades sociais e, infelizmente, ainda hoje na nossa sociedade, essas causas afetam sobretudo o sexo feminino. É verdade, é verdade. E é este elo mais fraco que acaba por recorrer à prostituição como forma de sobrevivência, como forma de vida. Eu chamo-me Ana. Sou da Romênia. A minha família é muito grande, nós somos muito pobres. Vivíamos todos no campo. Todos os dias eles nos levavam de casa para aquela estrada, daquela estrada para casa.
E lá naquela estrada eu lembrava muito da minha família. O Ninho acredita que é possível fazer a reinserção social destas mulheres, acredita que o pode fazer e que o primeiro passo para estarmos integrados numa sociedade como cidadãos de pleno direito é através do trabalho, porque não consideramos a prostituição um trabalho de todo. Recusamos a expressão trabalho sexual e trabalhadoras ou trabalhadores do sexo, recusamos essa expressão. Trabalho é algo que nos dá dignidade, que nos faz sentir parte integrante de uma sociedade e um elemento válido e ativo para a sociedade. E a prostituição é ao contrário disso tudo, é a exclusão, é a marginalidade. E, portanto, acreditamos que o trabalho, por muito simples que seja, por muito pouco bem remunerado que seja, é o primeiro passo para essa reinserção. E então, conhecendo esta realidade no terreno, uma das respostas que o Ninho criou, e se calhar falo um bocadinho agora dos serviços do Ninho, foi umas oficinas de treino ao trabalho. Umas oficinas de treino ao trabalho que funcionam com um objetivo, a criação de hábitos e rotinas de trabalho, que para muitas mulheres é importante porque na prostituição não há horários, não há regras, não há rotinas de trabalho, um horário de trabalho, um espaço onde se recria um local de trabalho, claro que mais protegido, mas um local de trabalho com um horário de entrada, um horário para ir almoçar, um horário para regressar, um horário de saída, onde recebe um subsídio que nós chamamos um subsídio de reinserção no final do mês, também mais uma vez aqui uma aprendizagem para muitas mulheres é nova, que é o receber o dinheiro ao mês e não ao dia. Na prostituição muitas vezes ganha-se ao dia e paga-se e gasta-se esse dinheiro ao dia. O aprender a gerir o dinheiro ao mês é uma aprendizagem que se faz nestas oficinas de treino ao trabalho. Eu só pensava na maneira, como é que eu ia fazer cada vez que eu ia para aquela estrada, porque eu não entendia porque é que eu estava lá naquela estrada, a andar para frente e para trás, a receber dinheiro de homens. Desenvolver, aprender ou reaprender competências sociais, competências para estar em grupo, as regras, os direitos, os deveres, tudo é recriado nestas oficinas, para depois, no momento em que a própria mulher já se sente mais fortalecida e com mais confiança, porque a maior parte das mulheres que vêm ter connosco, aliás, há alguns estudos que afirmam isso, a prevalência de problemas psicológicos em quem pratica a prostituição é bastante elevada. Depressões, problemas psiquiátricos ainda mais complicados, stress pós-traumático, semelhante ao stress pós-traumático de uma vítima de guerra, por exemplo, para perceberem a violência que muitas destas mulheres estão sujeitas. Portanto, no mínimo, eu costumo dizer, no mínimo elas vêm deprimidas, no mínimo. E, portanto, o apoio psicológico também é dado aqui, para elas reestruturarem também internamente e emocionalmente. Estão, na maior parte das vezes, muito desorganizadas emocionalmente e aqui têm este período em que o podem fazer, cumprindo uma rotina de trabalho, uma rotina normal de trabalho, sentindo-se que são pessoas como outras pessoas quaisquer e que podem ser vistas como uma pessoa normal. Muitas destas mulheres não têm a noção, algumas, dos seus direitos como cidadãos, já consideram-se estão mesmo numa situação de exclusão e há alguns direitos básicos que não sabem que têm direito a eles. Portanto, o nosso papel aqui também é empoderá-las e prepará-las. No fundo, é dar-lhes ferramentas para quando sim estiverem reestruturadas, estiverem sentirem-se confiantes, poderem procurar um trabalho com a nossa ajuda ou uma formação ou aumentar o seu nível de escolaridade, por exemplo, e saírem. No fundo, o Ninho é esta imagem de um sítio onde elas estão protegidas, mas também ao mesmo tempo aprendem para poder um dia voar
Existe um lar, é uma residência temporária, onde as mulheres também podem viver, onde podem viver com os seus filhos, onde funciona também uma cantina. É nessa cantina que as mulheres que estão a trabalhar nas oficinas todos os dias deslocam para ir almoçar e depois voltam novamente ao trabalho. Isto também é propositado, todos os serviços do Ninho estão em espaços físicos e geográficos diferentes na cidade de Lisboa. No fundo, também faz parte da aprendizagem esta rotina, como qualquer um de nós sai do trabalho, vai trabalhar, apanha o transporte para ir trabalhar, vai fazer a sua refeição num outro local, volta. Portanto, não quisemos nunca criar uma instituição com todas as respostas concentradas no mesmo espaço físico, exatamente para poder recriar o máximo a realidade da vida normal, digamos assim. Claro que são fases complicadas, são fases em que não é só o nosso subsídio de reinserção que é suficiente para estas mulheres sobreviverem, por vezes precisam de um complemento, de um apoio social, da Segurança Social, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Trabalhamos em parceria com todas as instituições, com todas as entidades que em conjunto possam ajudar aquela mulher. Estou a falar em termos financeiros, mas noutras vertentes, em termos da saúde, em termos da colocação dos filhos, por exemplo. Portanto, uma parte importante do nosso trabalho passa também pela sensibilização da sociedade. Portanto, vamos às escolas, vamos a entidades que nos convidam. Temos neste momento a decorrer um projeto na zona centro de Portugal, onde estamos a ir a falar com várias entidades, a falar sobre esta questão, sobre esta problemática, desmistificar alguns mitos que existem em relação à prostituição, que é um trabalho como outro qualquer, algum glamour que existe também, que é passado também muito pela comunicação social, de que são mulheres muito bonitas, muito bem tratadas, que ganham muito dinheiro, que são muito felizes, que gostam muito daquilo que fazem. Bom, a nossa realidade, a realidade que nós conhecemos, não é essa. Até hoje não encontramos nenhuma mulher prostituída feliz com a sua situação. E já agora também não encontramos nenhuma rica. Porque mesmo ganhando muito dinheiro, e algumas ganham porque são novas, porque têm realmente bom aspecto, e estão em locais em que nós não concordamos com a denominação prostituição de luxo e prostituição sem ser de luxo. O que existe são clientes e compradores de sexo com poder de compra e com menos poder de compra. E os locais é que definem essa... no fundo, estamos a falar aqui de uma autêntica lei do mercado. A oferta adapta-se à procura. E, portanto, temos mulheres que até começaram a prostituir-se em locais onde os clientes, os compradores, tinham poder económico, portanto, ganharam muito dinheiro, mas depois a desorganização é tão grande que realmente até agora não encontramos nenhuma que tenha feito algum tipo de poupança que fosse suficiente para depois não necessitar de fazer mais nada na sua vida porque ganhou imenso dinheiro na prostituição. Portanto, esta é a realidade que nós falamos e que vamos ao encontro das pessoas, falar sobre a realidade que nós conhecemos. Com certeza que existirão outras, mas aquilo que nos parece da observação diária que temos são situações particulares ou menos significativas. Nós trabalhamos exatamente para a prostituição como um problema social, um problema que atinge um grande número de pessoas, que causa sofrimento e é causador de exclusão social a essas pessoas, mas que é possível de ser resolvido. Podem ajudar-me? E, portanto, acreditamos, apesar de às vezes nos chamarem utópicas, que é possível uma sociedade sem prostituição. Acreditamos nisso. Acreditamos que é possível que não seja necessário alguém vender-se para poder receber em troca dinheiro e que é possível existir uma sociedade onde não há ninguém que compre
o sexo. Realmente a mulher assume aqui um papel muitas vezes subalterno, porque que não haja dúvidas, na prostituição, quem define as regras não é a mulher, é quem compra. É quem, por um lado, controla o negócio, o proxenetismo, e por outro lado, quem compra. E quem tem o poder nas mãos é realmente o comprador e quem controla o negócio. Não tenhamos dúvidas também que a prostituição é um sistema organizado, não é uma iniciativa privada. Há sempre qualquer tipo de organização. Por isso, não é por acaso que a prostituição está muito ligada ao tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual. Os dois fenómenos tocam-se. E quando dizem não, prostituição é uma coisa, tráfico é outra, são dois negócios que estão lado a lado e que estão sempre ligados a outras atividades ilícitas. Não é também por acaso que o tráfico de seres humanos, em que a maior parte é para a exploração sexual e dentro da exploração sexual a maior parte das vítimas são mulheres, jovens e mulheres, que é equiparado neste momento em termos de lucro ao negócio das armas e ao negócio da droga, aqui com uma perversão ainda maior. É porque o ser humano não se gasta logo, pode ser vendido, revendido, usado e utilizado. A droga consome-se, as armas utilizam-se, desgastam-se. O ser humano não. Também é fácil traficar um ser humano, dá muito menos trabalho do que traficar armas ou traficar droga, é muito mais tranquilo para quem o faz. Por isso também, e se calhar aproveitar a oportunidade para dizer que o Ninho é totalmente contra qualquer tentativa de regulamentar esta atividade. Regulamentar é dar a permissão legal a todo o tipo de proxenetismo e de traficantes que estão, e de todas estas personagens que estão ligadas ao mundo criminal, que estão por detrás do negócio da prostituição. Portanto, regulamentar é facilitar a vida a estas pessoas, é transformá-los de criminosos, porque realmente é crime o lunocínio, é crime o tráfico de pessoas, em empresários do sexo, provavelmente, é assim que se chamam. Portanto, nós somos completamente contra a regulamentação da prostituição. De vez em quando vem à sociedade e vários partidos políticos assumem que devíamos regulamentar ou legalizar a prostituição. Primeiro, legalizar a prostituição não é ilegal, não é considerada crime em Portugal. O que é crime é a exploração da prostituição, o lunocínio. Regulamentar a prostituição é branquear aqui uma realidade, é transformar a prostituição num trabalho como outros qualquer e facilitar a vida aos traficantes, aos proxenetas e criar um canal de facilitação também para branqueamento de capitais. No fundo, é cometer, na nossa perspectiva, o mesmo erro que os países na Europa optaram pela legalização da prostituição, em considerar a prostituição como um trabalho como outro qualquer, que neste momento estão a braços com um aumento exponencial de tráfico. Obviamente, claro que os traficantes preferem um país em que a atividade é legal do que um país em que não seja, porque podem ser acusados de um homicídio. Bom, se calhar era importante nós aprendermos com os erros desses países, que neste momento começam também a refletir se terá sido realmente a melhor opção, e não irmos por este caminho. O caminho é ajudar quem quer sair, criar respostas cada vez melhores e mais adequadas para quem quer sair e lutar por uma sociedade que não seja necessário realmente existir a prostituição, ir às causas que levam alguém a prostituir-se. Mãe. Depois, aos 13 anos, foi quando a minha vida se virou do avesso. O meu irmão violou-me e eu fiquei grávida. Nós somos controladas por uma rede de tráfico. Eles tiram-nos o dinheiro todo.
Se não entregássemos o dinheiro todo, eles espancavam-nos e faziam-nos golpes na cara e no peito. Ainda tenho algumas marcas. Mas a minha alma não. Mas o corpo está aqui. Mas a minha alma não. O corpo está aqui. O corpo está aqui. Mas a minha alma não. Mas o corpo está aqui. Mas a minha alma. O corpo está aqui. O meu corpo está aqui. O corpo está aqui. Mas a minha alma não. Mas a minha alma aqui. Mas a minha alma não. O corpo está aqui. O meu corpo está aqui. Mas a minha alma não. Mas a minha alma. O corpo está aqui. O meu corpo está aqui. Mas a minha alma não. Podiam ajudar-nos. Podem ajudar-nos? Como qualquer instituição em Portugal privada de solidariedade social sem fins lucrativos, tem problemas financeiros, obviamente, tem poucos recursos financeiros, tem um subsídio do Estado, que é dado pela Segurança Social, e pouco mais. Portanto, agradece qualquer tipo de apoio, quer seja financeiro, quer seja em géneros, não tem que ser em dinheiro. Agradece qualquer donativo que possa existir ou que seja possível dar ao ninho, mas também mais importante que isso é ouvirem-nos e irem passando a palavra, porque eu acho que isto também é muito importante. De cada vez que nós vamos a uma escola falar com estudantes e termos a noção de que, ok, este estudante pode passar a uma outra pessoa, que pode, entretanto, passar a uma outra pessoa, aí já estão a ajudar. Ao abrir a mente para esta problemática e fazerem uma análise mais objetiva e não influenciada por algumas imagens do tal glamour que muitas vezes é passado, já é uma forma muito importante de mudar a sociedade e de ajudar ao trabalho do ninho. Eu hoje já não me vendo. Hoje já não me vendo.